Gênesis 6, a partir do versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de ter os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Aí Deus anunciou o dilúvio para Noé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipestre, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume, ou seja, vai passar bastante betume, várias camadas, por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados serás o comprimento, de 50 a largura e altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, 1 embaixo, 1 segundo e 1 terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. E aí você pode perguntar para mim, né? Nossa, Rô, que leitura mais macabra. Deus se arrependeu de ter feito o homem. E aí ele olhava para a terra, não via ninguém, parece, né? Interessante. E de repente, dentro da nossa leitura, Deus conseguiu perceber quem? Noé. Então, o que eu vou falar com vocês hoje? Que eu estou meditando nessa palavra já tem uns dias. E o título dessa nossa conversa poderia ser Dentro da Arca versus Dentro de Casa. Antes, queridos, de propriamente eu começar a falar do assunto, do que eu li, eu queria ler aqui uma coisinha interessante que eu anotei. É verdade que essa pandemia pegou a todos de surpresa, mas os filhos de Deus nunca ficam despreparados. Temos a palavra de Deus que nos ensina a enfrentar qualquer tipo de adversidade. Então, antes da gente entrar no raciocínio do que eu quero compartilhar com vocês, eu queria que vocês tivessem certeza de que a gente enfrenta muita coisa, muitas diversidades, mas com a certeza que Deus está conosco. Então eu quero que você traga à sua memória a certeza de que Deus está com você. Você pode estar passando por situações que eu não saiba, você pode estar pensando, Rô, você não sabe como está aqui a minha casa, a minha perspectiva de vida, as minhas dificuldades. Mas creia, querido, o Senhor está conosco, viu? A primeira crise de grandes proporções mundiais foi registrada agora, que eu acabei de ler para você em Gênesis. E quem viveu naquele tempo, eles não tinham a menor ideia do que podia ser um dilúvio, querido. Isso era, assim, inacreditável. Tanto que se você tiver curiosidade, quiser ler a respeito, com detalhes, sobre isso que eu estou conversando com vocês, vocês vão perceber que Noé, ele foi gozado, foi escrachado, foi chamado de louco, porque assim, naquela época não se tinha chuva, como a gente vê hoje, do céu, de cima para baixo. Eles viam o que? Um vapor que fazia toda a função de regar a terra. Então, essa história, quando Deus, você viu que no versículo 15, a partir do versículo 15, Deus foi detalhista em dar
tudo de altura, tudo de comprimento e tudo de largura para Noé. Então foram 120 anos de investimento. Pensa, uma pessoa num projeto com Deus, aí você imagina comigo, ninguém respeitava Deus, o homem era mau, porque a leitura diz que os intentos do coração dos homens daquela época de Noé eram maus, e Deus viu somente Noé. Ô gente, que tristeza. Veja bem, Deus faz uma pancada de ser humano. Ele dá uma olhadinha assim e acha só um. Como um pai que cuidava de todo mundo, que tristeza para o nosso Senhor. E só que ele achou Noé. E graças a Deus ele achou Noé. E fez uma parceria com Noé. E disse para ele, olha, eu fiquei aborrecido. Estou meio arrependido de ter feito o homem. Criei o homem para ser a minha coroa. A criação da minha coroa foi o homem. E o que eu vejo? É só maldade, corrupção, tristeza. Não quero mais. E achou um parceiro, Noé. Só que era impossível na consciência humana cair chuva a ponto de matar todo mundo, alagar todo mundo. Eles nunca tinham visto. E aí eu quero fazer um paralelo aqui. É impossível as pessoas que não têm fé achar que Cristo vai vir um dia. Não é assim? Só que nós temos prova de que já há um registro na Bíblia sobre Noé e seu dilúvio, né? Noé e o dilúvio. Então, o que Deus fala, ele cumpre. Então, é melhor você, como diz uma cliente minha, bota sentido aí, bota reparo, que se Deus disse que ele vai vir, ele vai vir. Então, vamos pôr mais atenção na nossa vida espiritual, como é que tá, se a gente não está envolvido muito com as coisas dessa vida, e se realmente vale a pena tudo que nós temos dado prioridade, tá bom? Fica a dica aí para você e para mim. E aí vamos seguir. Isso não se parece com o período pré-coronavírus? Governo cheio de corrupção, as famílias totalmente perdidas, uma situação assim de caos, os valores corrompidos, a gente mais dando atenção para as coisas sobre a perspectiva de ter do que ser, né? Ser bom era relativo, ser íntegro também, ser honesto também, tudo em nome do que eu preciso e do que eu quero para hoje. Não parece com a nossa realidade da humanidade antes esse coronavírus, né? Então, faça um paralelo comigo. Noé ficou muito tempo dentro da arca e nós estamos muito tempo dentro de casa. E eu continuo brincando que nós estamos num eterno fim de semana. E é verdade, queridos. É sábado e domingo que não passa. É feriado que não passa. É todo dia todo mundo dentro de casa. E é tanta roupa, é tanta louça, é tanta comida. Não é assim? Então, só que nós estamos muito parecidos com a época de Noé. Era muita corrupção. Corrupção no governo, corrupção na família. Era muita corrupção. E infelizmente Deus teve que nos colocar dentro de casa para nos fazer refletir. Parecia não haver limite à corrupção nos governos, nos comércios, nas famílias, na natureza. A natureza estava gemendo de tanto desrespeito da nossa parte. E aí Deus teve que intervir de forma assim bem sobrenatural. Deus colocou um mundo dentro de casa. Só que eu não quero que você fique com essa palavra com uma impressão de um Deus ruim, não. A gente vai discorrer, eu quero que você reflita e tire lições concretas, lições de despertamento disso tudo para as nossas vidas. Não que eu não queira também ser presunçosa aqui, dizer que a gente está desde março nessa situação e você não aprendeu nada, de forma nenhuma. Só quero colaborar mais um pouquinho comigo e com você para que nós despertemos mais um pouquinho para aquilo que tudo isso que nós estamos vivendo. Eu creio que estamos bem no final. Assim, agora a gente vai passar por uma outra fase de ajuste, que eu também quero falar com você daqui a pouquinho sobre como Noé ficou quando ele saiu da arca. Mas vamos mais um pouquinho. Uma coisa é certa. O dilúvio da época de Noé fez muito mais vítima do que o nosso não, tá repreendido, do que o coronavírus. Vítimas fatais. Foi assim uma desolação. E foi animal, e foi a natureza, porque Deus realmente ele ficou aborrecido
Os homens daquela época, da época do dilúvio, aborreceram o coração de Deus. Ele ficou chateado com a postura do ser humano daquela época, da humanidade naquela época. E eu acredito que ele também tenha ficado aborrecido com os nossos excessos e falta de respeito com ele e com toda a criação dele, tá? No dilúvio não sobrou um ser humano sobre a terra, a não ser Noé e sua família. Então eu quero perguntar para vocês, o que vocês acham que Noé tinha de tão importante para que ele tivesse sido poupado? Será que ele era ricão, né? Homem poderoso, cheio da grana, então Deus escolheu? Será que ele era tão conhecido, né, pelas redes sociais dele lá? Não sei como que era, certamente não é tão avançado como nós, mas a gente sempre quando tem um diferencial, que Deus escolheu ele, então ele era um homem diferente. Então ele tinha uns olhares diferentes para ele. Então será que foi isso que chamou a atenção? Noé tem aí um grupo de amigos que é grande, então eu vou elegê-lo. Não, queridos. Nós lemos o que chamou a atenção de Deus para com Noé. Quer ver? Ó? No versículo 9. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Então, entre as pessoas da época dele. Então, assim, ele era justo. Aí você pode pensar, nosso mundo está tão corrompido. Vocês, adolescentes, quero falar com vocês diretamente. Eu tenho uns amigos descolados, mas eles falam muito palavrões. Eles assistem uns negócios assim que a minha mãe e o meu pai já me ensinou que não é bem legal, mas eu insisto porque eu quero ficar perto da galera, né? Então, assim, não é um exemplo para nós que a gente tem que ter opinião própria. A gente precisa ter opinião própria, os nossos valores serem bem definidos em Deus, porque Noé nos ensina hoje que ele tinha. O mundo todo era corrompido, mas ele permaneceu. Então é possível ser uma pessoa de Deus, mesmo que tudo esteja de cabeça para baixo? É possível, querido. Nosso Deus, se ele nos deu condições de ser íntegro e honesto, ele é muito mais do que nós, sem dúvida. Então, assim, nós somos um vislumbre do que Deus é, né? No sentido de inteireza de coração, honestidade, né? A gente tem, assim, eu sempre, né, para variar, eu gosto de pensar, eu sempre pensei assim, né, que Deus é o presente, Deus é passado, Deus é futuro, Deus é tudo. E aí, se você for analisar você como ser humano, você tem um pouquinho disso. Você fala, a Rô pirou o cabeção. Não pirei não. Mas eu estou aqui com vocês, conversando, e eu posso projetar o meu amanhã, segunda-feira. Então, nós temos um pouquinho dessa essência diferenciada de Deus. Então, assim, se ele escolheu Noé porque ele era íntegro, com certeza você tem capacidade nele de também permanecer íntegro, reto e ser um adolescente diferenciado, ser um pai, ser uma mãe, ser o que você precisa ser, buscando a força de Deus e o relacionamento com Ele. Então, Noé, ele foi escolhido porque ele era íntegro, viu? Então fica um conselho da palavra de Deus para nós, permanecemos íntegros. O que salvou Noé da crise não foi seu dinheiro, suas posses, sua influência. O que o livrou do dilúvio foi seu relacionamento com Deus. Então, o que vai livrar você também de depressões, de chateações, de achar que esse período que você está confinado dentro de casa não teve valor nenhum, não acrescentou nada. Não acrescentou nada se você não aproveitou esse momento para estreitar o seu relacionamento com Deus. Tem que ter acontecido mudanças nessas adaptações, tem que ter tudo isso traga uma forma diferente, querido. Isso tudo que nos aconteceu, mundialmente falando, foi um divisor de águas. Eu tenho certeza que nós nunca mais seremos as mesmas pessoas depois desse confinamento. Depois que tudo isso passar e a gente realmente for ver um balanço, nós não vamos ser as mesmas pessoas. Algumas coisas vão ter que ter mudado em nós. Eu creio e quero acreditar que para um despertamento melhor, viu? E aí, até alguns meses atrás,
a história de Noé poderia parecer um tanto quanto inacreditável. Você podia falar, Deus inventou essa história para, né, nos engabelar. Não. Quem, né? Mas agora que vivemos na mesma ou próximo da realidade, no lugar fechado, e a gente tá o quê? Desde março nessa situação, né? Noé ficou aproximadamente 371 dias fechado, né? Porque teve os 40 dias, né? Noite e dia de dilúvio. Aí ele teve que esperar as águas abaixarem, né? Ou baixarem. E aí mandou o corvo, mandou a pomba. E Noé estava meio com medão de sair de dentro da arca, porque era muito tempo lá dentro seguro. E talvez ele pensava assim, o que é que eu vou encontrar depois que eu abrir essa porta, ou depois que Deus abrir essa porta? O que eu vou encontrar? Vocês pensam que para Noé foi fácil, queridos? Abrir mão da realidade de vida que ele tinha, a organização que ele tinha, se enfiar dentro de um barco enorme com um monte de animal fedido, dar comida para aquele animal, limpar um monte de cocô, um monte de tudo, e ainda a família junto, e queixas, como o ser humano é tudo muito parecido, queridos. Então, eu acredito que para Noé também foi um desafio esse confinamento, mas esse confinamento para ele significava o que? Livramento. E eu tenho certeza que nós ficamos esse tempo dentro de casa, o Senhor nos livrando de muita coisa, viu? Eu tenho certeza também que depois que essa fase passar, a gente vai poder pensar a respeito, a gente vai começar a ouvir falas de concertos. Tá certo que a gente também tem ouvido muitas tristezas, casamentos, né, separados, filhos mais desajustados por falta de ajuste familiar, mas eu tenho certeza que muita coisa Deus vai trazer também, muito ajuste Deus vai trazer. Então pense um pouco comigo. O que é mais difícil para você? Foi entrar nessa pandemia, permanecer nela durante esses meses, ou agora sair dela e se adaptar novamente? Como será que vai ser o nosso mundo? Como será que vai? Por quê, queridos? As escolas funcionam de longe, as igrejas estão funcionando de longe, um longe perto, através da comunicação, né, das redes sociais. Mas assim, nunca nós imaginamos que a igreja ia funcionar longe das suas ovelhas. Nunca nós imaginamos que os colégios todos iam funcionar longe, professor longe de aluno. E nós estamos provando que não é o ideal, mas é um recomeço. E como o nosso mundo vai ser depois? Será que é necessário mesmo toda essa mão de obra? E será que é necessário mesmo todo esse dia a dia junto? Então muitas perguntas estão sendo levantadas que depois vão ter que ser reorganizadas. O mesmo Senhor que colocava a sua vida em ordem antes de toda essa crise, de todo esse confinamento, esse isolamento, ele vai continuar, querido, se você permitir. O Senhor pede para nós para continuar confiando nele, nos cuidados dele. Assim como Noé, antes de sair da arca, ele teve que reorganizar tudo, né? O Senhor disse para ele, pode sair, os animais foram saindo organizadamente e Noé teve que tomar as primeiras decisões. Aí eu quero chamar a sua atenção, que eu estou finalizando. Eu quero chamar a sua atenção para a primeira atitude que Noé teve quando saiu da arca. Foi fazer um culto ao Senhor. Ele construiu um altar e ofereceu um sacrifício. O que ele quis dizer para o Senhor com aquela atitude? O relacionamento dele com Deus permanecia em pé, era importante. Então a primeira decisão que nós precisamos ter no nosso coração é permanecermos nele. A hora que nós conseguimos nos organizar, organizarmos novamente, que o Senhor seja o centro da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, do seu coração, da sua mente. Que você possa fazer um balanço desses dias e realmente ter mais agradecimentos ao Senhor do que chateações para contar para Ele. Que eu e você consigamos levantar um altar de adoração no nosso coração, na nossa mente ao Senhor. Então pense, queridos, reflita. Todas as dificuldades que Noé teve, nós estamos passando mais ou menos parecido, porque a essência, como ser humano, nós somos parecidos demais. Então Noé, ele teve os desafios dele,
primeiro desafio muito grande que Noé teve foi, sabe o quê? A confiança. Ele nunca tinha ouvido falar de chuva. Mas o relacionamento dele era tão estreito com o Senhor que ele confiou e passou 120 anos construindo um barco gigantesco. Então, não foi 12 dias, 120 dias, foram 120 anos, queridos, de fé. Tenho certeza também que algumas variações na fé de Noé, com certeza, mas ele permaneceu firme. Então, permaneça firme no Senhor. Pode ser o que você estiver passando, fique firme com Ele. Levante um altar no seu coração, na sua mente, decida ficar com o Senhor, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Foi um prazer, uma alegria estar com você esses minutinhos, tá bom? Um beijo grande no coração e Deus os abençoe grandemente.